profeta Daniel, capítulo 1. Peço que você abra a sua Bíblia, acesse ela ou acompanhe aqui em Daniel, capítulo 1, texto muito conhecido, mas muito poderoso para mim e para você esses dias. Amém? Quem achou, diga amém. Antes de nós lermos, quero só trazer uma instrução aos irmãos. Como vocês sabem, tudo que está acontecendo, não apenas em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza, mas tudo que tem acontecido ao redor do mundo, eu quero pedir que você não se desespere. Amém? A palavra essa noite para vocês, diante do que está acontecendo no mundo, é não se desespere. Nosso Deus continua sentado no alto e sublime trono. E uma coisa nós já temos a certeza: a vitória é do povo de Deus. Tudo que acontece, tudo que está acontecendo, existe uma permissão do céu. E toda permissão do céu é para cumprimento e o propósito estabelecido por Deus, para a eternidade da sua igreja e do seu povo. Amém? Então não fique preocupado com Israel. Não fique preocupado com os árabes. Mas se preocupe e ore pelos inocentes. Se preocupe e ore por crianças que estão sendo mutiladas, que estão sendo degoladas, que estão sendo assassinadas a sangue frio. Mas eu quero pedir a você que não apenas ore pelo povo de Deus e pela situação das crianças e das mulheres, mas eu quero pedir a você, não deixe que teu coração seja roubado por um sentimento de ódio, por um sentimento de raiva, por um sentimento que vai levar você a odiar os povos. Guarde o teu coração. Não deixa que o teu amor por Israel e pelas coisas que estão acontecendo em Israel, você venha trazer ódio sobre os outros povos. Porque o mesmo Jesus que morreu pela nação de Israel, o mesmo Jesus que nasceu pela igreja, morreu pela igreja, é o mesmo Jesus que morreu pelos palestinos. Posso ouvir um amém? Então não crie ódio no seu coração, mas interceda. Como diz o Salmo 122, ore pela paz em Israel. Amém? Então ore pela paz em Israel, na faixa de Gaza. Ore pela paz na Ucrânia. Ore pela paz na Rússia. Ore pela paz em Taiwan. Ore pela paz nas nações africanas, que há décadas estão sendo acometidas por guerras civis. Ore pela paz na nação brasileira. Ore pela paz do Rio de Janeiro. Amém? Ore pela paz das favelas carioca. Ore pela paz do sul do Brasil, que estão sendo invadidos por enchente e por tormentas. Ore pela paz das nações, em nome do Senhor Jesus. Porque nós somos chamados para sermos agentes de paz. Porque o Evangelho é o Evangelho da paz. Amém? Então essa é a minha dica a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E procure não ficar vendo sites, reportagens sensacionalistas. Amém? Guarde o teu coração, gente. Não fica dia e noite. Ai, pastor, eu durmo olhando para a guerra. Eu acordo, a primeira coisa, eu pego o celular para ver o que aconteceu na madrugada, que bomba estourou. Não, guarda o teu coração. E ore. E declare a paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Daniel capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: no terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo,
foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras da região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. E ele próprio ficaria encarregado de ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos. Repita comigo, 3 anos. E depois disso, estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, o Senhor é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, o Senhor é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Belzazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja a sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua? E Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu, diga comigo, decidiu, no seu coração, não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido da mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para abster-se daqueles alimentos. E Eloí, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mesmo mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar que os vossos rostos ainda estão abatidos do que os outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado e designado pelos chefes oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, dizendo: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposto por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstrava estar mais saudáveis e fortes do que os outros jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes havia sido designado, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebeu algo a mais. Ele sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel,
de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eles eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Amém? Hoje eu quero falar sobre decisão ou descidas. Nós, como igreja, como povo, como homens e mulheres que somos, nós somos atribuídos durante a jornada da nossa vida de muitas decisões que nós temos que tomar. Desde pequeno, desde criança, nós nos movemos e crescemos diante de decisões que nós tomamos praticamente todos os dias. Todos os dias nós temos decisões. Todos os dias nós temos coisas a serem resolvidas, decididas. Sejam coisas simples como o levantar da cama pela manhã, é uma decisão. Seja a escolha de um trabalho, ou a escolha de uma faculdade, ou a escolha do que fazer a referente à nossa vida, seja a escolha do nosso marido, da nossa esposa, de um namorado, de uma namorada, de amigos que vão nos cercar. Nós vivemos uma vida pautada em escolhas, em decisões. Mas nós precisamos entender, antes de entrarmos propriamente dito na palavra decisão, nós precisamos entender que antes de nós tomarmos decisões, existe um mundo de ideias que nos cercam. Hoje, a palavra que permeia a nossa geração é a palavra ideologia. É ideologia para lá, é ideologia para cá, é ideologia esquerda, é ideologia de direita, é ideologia para cima, é ideologia para baixo, é ideologia centro, é ideologia na igreja, fora da igreja, é ideologia no trabalho, ideologia fora do trabalho, ideologia na família, fora da família. Nós estamos cercados por ideologias e ideias que nos cercam todos os dias. E o que estava acontecendo com Daniel era basicamente isso. Eles são roubados, eles são sequestrados daquilo que era estabelecido para eles como povo, como família, como homens de Israel. A palavra de Deus nos mostra que no 3º ano do governo de Nabucodonosor, a Babilônia sitia, cerca Jerusalém, cerca o povo de Israel, e eles começam então a adentrar a esse povo, a adentrar a essa terra, a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E a palavra de Deus diz que no versículo 2, o próprio Adonai, o próprio Senhor, o próprio Deus, entrega Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Então, uma coisa que eu sempre digo aqui para vocês, e algo que nós precisamos sempre ter em mente, mas não importa o que esteja acontecendo na minha e na sua vida, tudo passa pelo crivo do nosso Deus. Posso ouvir um amém? Sejam coisas boas e coisas ruins, seja coisas que parecem bacanas para nós e coisas que parecem destruidoras, tudo na nossa vida passa pela permissão do nosso Deus. Se você estudar a história de Israel, Deus de geração a geração, de rei após rei, Deus está sinalizando a esse povo: olha, se vocês não se converterem a mim, se vocês não buscar a minha presença de todo o coração de vocês, eu vou entregar vocês a outros povos. O povo de Israel nem entrou na terra de Canaã, e a primeira coisa que Deus inculca em Moisés é que Moisés se transformou num cantor. E se você olhar o último capítulo de Deuteronômio, você vai ver a canção de Moisés.
E o povo nem entrou na terra, e Deus já estava apontando tudo que ia acontecer naquela terra. Deus coloca um som profético sobre Moisés, para que o povo de Israel cantasse aquilo que iria acontecer com eles, porque nosso Deus não está preso no meu e no seu tempo. Nosso Deus não está preso à matéria humana, ao tempo humano. O nosso Deus é como diz Pedro, para Ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então esse tempo que nós vivemos, não diz respeito ao tempo de Deus. Esse reloginho que nós contamos aqui, esse relógio nosso que marca 24 horas de um dia, não é o relógio de Deus, não é o tempo de Deus. Deus não se move pelo relógio, Deus não se move pelo tempo, Deus se move pelo seu propósito. Então Deus estava com Moisés, mas Deus já estava há anos-luz de Moisés, e ele sabia exatamente tudo que iria acontecer. Então uma coisa que nós precisamos, Nerli, ter bem ciência, é que Deus está no controle de todas as coisas. Nada que está acontecendo hoje nessa terra está fora do controle de Deus. As guerras não estão fora do controle de Deus. As lutas não estão fora do controle de Deus. As epidemias não estão fora do controle de Deus. Pelo contrário, Mateus capítulo 24, Jesus fala do quê? De guerras, de rumores de guerra, de epidemias, de coisas que iriam acontecer como sinal dos últimos dias. Posso ouvir um amém? Por que, amados? Porque nosso Deus não é Deus que pega desprevenido. E Deus entrega Israel nas mãos da Babilônia. Por quê? Por causa do próprio erro e pecado do povo de Deus. Uma das coisas que eu e você precisamos entender, amados, é que Deus não faz vista grossa ao tipo de vida que eu e você estamos vivendo. Deus é um Deus que Ele vai dando o livre-arbítrio. Deus é um Deus que vai dando a corda, vai esticando a corda. O nosso Deus é longânimo, a corda dele é longa, e Ele deixa, e Ele permite, e Ele vai sinalizando: volta para mim, converta-se a mim, volte à minha presença, volte a me buscar. Mas chega um momento onde eu e você podemos chegar ao limite dessa longanimidade de Deus. Aí Deus nos entrega as paixões, aí Deus nos entrega aos inimigos, e nós perguntamos para Deus: Deus, cadê você? E Deus está falando: eu estou desde sempre na tua vida, eu sempre estou ali, querendo cuidar de você, zelar de você, mas você não se permitiu ser cuidado por mim. Só que o problema da igreja, de mim, de você, é que nós não damos a nossa vida a Deus, para que Ele controle, para que Ele governe a nossa vida. Mas um dia, toda longanimidade, ela chega ao fim. E nesse momento, chegou ao fim a longanimidade de Deus. E Deus entrega Israel aos inimigos. E a palavra de Deus diz no versículo 2: então o Adonai, o Senhor, entregou Joaquim, rei de Judá, a Nabucodonosor. E aqui então, quando Deus entrega aos inimigos, e aqui eu quero conjecturar os inimigos como Satanás, que é o inimigo da nossa alma. O que o diabo, quando ele consegue ter o controle da nossa vida, quando ele consegue ter brechas liberadas sobre a nossa vida, o que ele quer fazer? A primeira coisa que ele quer fazer é sequestrar aquilo que é da nossa fé. Sabe o que Deus mostra aqui para mim no versículo 2? Até os utensílios sagrados da casa de Deus, do templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor. Sabe o que o inimigo quer fazer hoje, nossos dias? Ele quer roubar aquilo que faz parte da minha e da sua fé. E se ele não conseguir roubar aquilo que é o símbolo da nossa fé, pelo menos ele quer corromper aquilo que é o símbolo da nossa fé. E o que nós temos visto hoje nas nações
que nós temos visto hoje dentro das igrejas? Corrompendo a sã doutrina da palavra de Deus. Mas mais uma vez, Deus não é pego de surpresa, porque o apóstolo Paulo diz: nos últimos dias levantarão muitos falsos profetas. E esses falsos profetas são levantados aonde? No mundo? Na sociedade? Não, os falsos profetas são levantados dentro da igreja. E esses falsos profetas enganarão muitas pessoas e colocarão doutrina de demônios sobre a vida do povo de Deus. E o que o diabo tem tentado hoje na nossa geração? Colocar, macular a fé que eu e você temos. A fé de que, jovem, você não precisa casar virgem. Isso é coisa do passado. Pastor, você não precisa ser honesto em tudo que você faz. Você não precisa ser repreensível. Afinal de contas, existe uma carga sobre você. E Deus sabe do peso que está sobre a sua vida. Querido e querida, você não precisa se dedicar tanto ao reino de Deus, à palavra de Deus, a uma vida de oração. Afinal, Deus sabe a correria do teu dia a dia. E essas coisas vão corrompendo a fé. Porque a nossa fé, ela vem por onde? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Para que ir no culto todo domingo? Para que participar das reuniões da quarta-feira? Os encontros de homens e mulheres? Para que ir num culto do clamor na segunda-feira à noite? Você está doido? E é nesses momentos onde o diabo, ele vai sequestrando aquilo que é a nossa fé. É nesses momentos que o diabo vai corrompendo a essência que o Espírito Santo coloca em nossas vidas. E lembra do texto de Eclesiastes, que diz que uma mosca morta, ela corrompe todo o perfume. É uma coisa pequena. São pequenos delitos, são pequenos pecados, que nós achamos que para Deus não tem importância. Da nossa fé, essas coisas têm corrompido a essência da fé em nós. E nós precisamos lutar, amados. Precisamos lutar ferrenhamente, sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Nós não podemos normalizar a vida que nós estamos vivendo, não podemos normalizar a fé, mas pelo contrário, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, quanto mais nós estamos vendo o apontamento da volta de Jesus, mais irrepreensível, mais pautado na palavra, mais voltado para Jesus nós precisamos estar. Amém? Mas a palavra do Senhor continua dizendo que Nabucodonosor, ele não é bobo. Ele invade Jerusalém, mas só que ele não leva cativo todos. E é isso que o diabo faz. O diabo não está preocupado com a massa. O diabo não está preocupado com as multidões. O diabo está preocupado com os libertadores do povo de Deus. Quando Nabucodonosor invade Israel, ele não pega todo mundo e traz para a Babilônia. Não. Quem ele escolhe? Primeira coisa, jovens. Jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, um dos primeiros tipos de pessoa que ele quer roubar da igreja do reino de Deus, é vocês. Primeiro, sabe por quê? Porque você tem disposição. Porque você tem tempo, porque você tem força, porque você tem afinco, porque você tem a mente vaga e preparada para o saber e para o conhecimento. Por isso que o diabo, ele ousa mexer com os jovens, e a primeira parte de uma igreja que ele vai buscar é os jovens, porque ele sabe a força dos jovens. Jesus, quando vai escolher discípulos, ele não escolhe anciões, ele escolhe
jovens. Porque Jesus é estratégico. Jesus sabe que a mente de um jovem é fresca, é pronta, é preparada, é sagaz, é apta para receber informações. E o diabo sabe disso também. E eu quero dizer para você, jovem, se levante nesses dias para fazer a diferença na tua geração, para fazer a diferença na nossa geração, porque por mais que essa semana eu fiz 34 anos, eu ainda me considero um jovem. Aleluia! E muita gente questiona e fala para mim: Jonathan, mas você é pastor, você está maluco, você é novo, você é jovem. Pessoas lá fora, quando vê alguém falando: Senhor, pastor, tem pessoas que olham para mim e falam: pastor? Um menino desse, pastor? Sim, amados, Deus quer levantar homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, velhos e velhas. Deus quer levantar todo um povo para viver o que Ele tem para essa geração. Posso ouvir um amém com alegria? Mas o diabo, ele ataca os jovens. E eu digo para você, eu fiz parte de um momento da nossa igreja, onde nós tínhamos muitos jovens. E se eu olhar agora aqui, da minha geração, eu só consigo perceber uma: minha amiga Janaína. Mas você depois pode perguntar para a Janaína, no auge da nossa jovialidade, nós tínhamos na igreja cerca de 70, 80 jovens numa igreja. Nós éramos um povo forte, cheio de jovens, avivados, renovados, que pulava, que dançava, que celebrava ao Senhor. E hoje eu te garanto, desses 80 jovens da minha geração, se 20% está na igreja hoje, é muito. Mas talvez você pergunte: pastor, o que é feito dos outros jovens? Eu não sei. Eu não sei, mas eu posso dizer acerca da minha vida, o que me fez permanecer no reino de Deus, o que me fez permanecer na vontade de Deus. Sabe o que é? Não foi os retiros jovens, não foram os toboáguas, não foram os campos, não foram as piscinas, não foram as coisas propriamente jovens, mas foi a palavra de Deus. E amados, nós precisamos, amados, fazer o que nós pudermos pelos jovens. Vamos fazer retiro, vamos ir para lugares top, vamos um dia para Disney com os jovens da igreja, amém? Vamos! Mas vamos fazer isso pautados, estabelecidos na palavra de Deus. Porque o que vai segurar você, jovem, no dia mau, é a palavra de Deus. O que vai trazer você sustentáculo no dia mau, no dia das paixões, no dia das propostas, é a palavra de Deus. Quando me ofereceram droga, não foi a lembrança dos cultos de jovens que me teve, não. Quando me ofereceram drogas e eu rejeitei, foi a palavra de Deus que estava na minha mente. E o que o diabo está fazendo hoje nas igrejas? Roubando a palavra. Não, você não precisa da palavra de Deus, você precisa de palavra de motivação. Não, você não precisa da palavra de Deus, Tati. O que você precisa é de estratégia. E aí a gente que traz métodos, traz estratégias, traz coach, traz motivação. E tudo isso é válido, mas se estiver pautado na essência da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Pastor, vamos armar o altar da igreja com bexigas, com emoji das redes sociais, para as crianças apresentar. Amém. Pastor, vamos pintar a parede preta. Amém. Vamos colocar a tua foto lá e botar o tema da igreja e a foto da igreja. Amém. Vamos fazer tudo, mas pautado na palavra de Deus.
Você precisa ser movido pela palavra. Porque no dia da tentação, você não vai lembrar do culto. No dia da tentação, você não vai lembrar dos encontros de jovens. No dia da tentação, o que você vai lembrar é da palavra. E se você não tiver a palavra, você sucumbe. Eu tive muitas propostas ao longo dos meus anos, de fazer de tudo. Mas sabe o que me segurava? A palavra de Deus. Apóstolo Paulo falando, parecia que apóstolo Paulo, ele vinha dentro da minha mente e falava: tudo te é lícito, Jonathan, você pode, mas não te convém. Parecia que Paulo, ele entrava dentro da minha cabeça e ele falava: Jonathan, você pode, mas isso vai se tornar escravo. Você tem a liberdade de dizer não, você é livre. No dia mau, o que vai te livrar das lutas, das tentações, é a palavra de Deus. Amém? E a própria palavra de Deus mostra para nós que Nabucodonosor, ele pega a nata dos jovens, porque ele não pegou apenas todos os jovens, não, até os jovens Nabucodonosor selecionou. E ele seleciona, primeiro, os de boa aparência. Olha só, o diabo é enjoado, amados. O diabo não gosta de refúgio, não. O diabo não gosta de bucha de canhão, não. O diabo gosta de gente bonita. Amém? E você precisa ficar bonito. Amém? Fica bonito. Ah, pastor, mas se eu ficar bonito, o senhor falou que o diabo vai vir. Vai vir. E fica bonito, para ele vir mesmo. E você dá na cara dele, falar: eu não me contamino. Amém? Sem imperfeições. Jovens inteligentes. Amados. Quantos nós estamos vendo uma geração de jovens que aprendem tão rápido. Parece ser tão inteligente, mas ao mesmo tempo parece tão... Hoje eu olho para os jovens dessa geração, olho para eles e eu falo: cara, vocês têm tudo. Vocês têm uma sagacidade, um raciocínio muito mais rápido que eu tive. Mas só que ao mesmo tempo que vocês são tão rápidos, tão inteligentes, vocês são tão bobos, tão triviais, tão fútil. Hoje, conversar com os jovens é você com um pé aqui e um pé atrás. Porque toda conversa, você não sabe se eles vão tirar sarro do seu ou não. Porque hoje é tudo duplo sentido. Hoje tudo tem malícia. Tudo que você fala, os jovens falam hoje, lá ele. O diabo, ele quer jovens inteligentes. Se você está sendo atacado, jovem, pelo diabo, é porque o diabo está vendo diferença na tua vida. Ele sabe o perigo que você é na mão do Senhor. Posso ouvir um amém? E que dominasse várias áreas do saber, que fosse hábeis e capaz de servir ao palácio de Nabucodonosor. O diabo sempre ataca aqueles que são destacados por Deus. Então, se você está sendo atacado pelo diabo, já é um sinalizador que Deus tem um propósito para a tua vida. Quantos de nós já ouvimos ou já falamos para Deus dizendo: Senhor, mas é só eu que recebo essas propostas, é só eu que enfrento essas lutas, é só eu que passo por tantas adversidades. Se você passa lutas maiores do que pessoas ao seu redor, já é um sinalizador que Deus tem algo maior na tua vida do que outros ao seu redor, porque o diabo sabe quem vai se destacar, o diabo sabe quem é escolhido de Deus, o diabo sabe. Então, se você está passando por muitas lutas, se você está passando por muitas dificuldades, homens e mulheres dessa igreja, é um sinal. Deus está de olho em você também.
E olha só, o próprio Nabucodonosor, o próprio capitão, seria encarregado de ensinar o idioma e a culinária dos caldeus. E a palavra de Deus continua dizendo, e olha o que o rei faz quando ele traz os jovens. A primeira atitude do rei e a primeira atitude de Satanás. Versículo 6. Entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significava Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, o Senhor é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, o Senhor é o meu socorro. Então esses 4 jovens tinham nomes proféticos. Esses 4 jovens já tinham uma palavra no nome deles, que eles seriam a diferença na terra. Mas olha, o diabo também sabe. O diabo também está de olho. E a primeira coisa que Nabucodonosor faz quando eles chegam na Babilônia é, e o chefe dos oficiais mudou e deu novos nomes a Daniel, colocando Beltesazar, que em babilônico significa Bel proteja sua vida. Quem é Bel? O Deus babilônico. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. Misael nomeou Mesaque, dizendo, quem é como Deus Lua? E Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Sabe a primeira coisa que Deus quer fazer na minha, na sua vida, amados? Para nos roubar daquilo que Deus tem sobre nós, a primeira coisa que o diabo quer fazer é roubar e tirar a nossa identidade. O diabo odeia ver em nós, Tati, o brilho de Jesus. O diabo odeia ver em mim e em você a imagem de Deus aqui nessa terra. E o que ele quer fazer? Ele quer mudar o nosso nome, ele quer mudar a nossa identidade, ele quer mudar o nosso ser, ele quer mudar nas nossas vestes, ele quer mudar a nossa postura. Por quê? Porque eu e você, só de existirmos, a gente já irrita o diabo. A nossa própria existência já traz irritabilidade no diabo, porque ele sabe quem eu e você somos, ele sabe o propósito de Deus sobre nossas vidas, e ele sabe que existe uma eternidade de glória nos esperando, e ele não pode usufruir. Então o que ele quer? Mudar a identidade e levar quanto mais pessoas possíveis para o reino das trevas. Então uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite, não perca a tua identidade. Ah, pastor, mas eu recebi uma proposta que vai mudar a minha vida. Não entre nessa. Ah, pastor, mas eu recebi uma oferta, pastor, que vai mudar o cenário da minha profissão, da minha faculdade. Não entre nessa, não perca a tua identidade, porque maior é aquele que prometeu. Não tem nada que o diabo ofereça a você que seja maior do que Deus tem para você. E o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que eu mesmo quero. Então o que nós precisamos, amados? Nós precisamos manter a nossa identidade intacta na presença de Deus. Não perca a tua identidade. Ah, pastor, mas o mundo está desse jeito. Ah, pastor, mas hoje é desse jeito. Ah, pastor, mas as coisas mudaram. Não, se mantenha na identidade eterna de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque no versículo 8 a palavra de Deus diz, e Daniel decidiu no coração não se tornar impuro com as iguarias do rei. E aqui eu entro na mensagem. Decida-se. Sabe qual é o problema nosso como igreja hoje, Mário? O problema nosso é que nós queremos que Deus nos pegue e nos leve para o propósito dEle.
Mas sabe o que Deus está esperando? Eu e você decidimos viver o que Ele tem para nós. Daniel decidiu, mas ele decidiu não porque estava num culto poderoso. Ele decidiu não porque ele estava num momento de oração. Ele decidiu não porque ele recebeu uma palavra profética. Não, ele decidiu no coração dele. Ele olhou para o padrão do mundo nessa época e ele falou: eu não vou me contaminar. Mas pastor, todo mundo estava fazendo. Mas Daniel, todo mundo está fazendo. E Daniel falando: eu não sou todo mundo. Eu decido no meu coração, não vou me contaminar. Sabe o que falta para mim e para você, amados? Decisão. Você precisa ter decisão. Hoje nós estamos cheios de cristãos nas igrejas hoje, que não decide nada, que não resolve nada, que não soluciona nada. É a igreja que quer viver no automático, é a igreja do missionário Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, amados, não deixa a vida te levar. Não deixe o mundo te levar, não deixe a circunstância te levar, não, decida viver o que Deus tem para você, decida viver o que a palavra de Deus diz. Amém? Nós precisamos decidir, amados. Nós precisamos parar de ser uma igreja romântica. Sabe, uma igreja movida pelo sentimento. Ah, mas se um anjo não aparecer. Ah, mas quando o Rodrigo estiver tocando, eu não senti um toque, um sinal, um anjo, um abraço, um beijo, eu não vou fazer a vontade de Deus. Não, amado, você não precisa de beijo, não precisa de abraço, você não precisa de arrepio, você não precisa de anjo, você não precisa de arcanjo, você não precisa de nada disso. O que você precisa é decidir, porque você já tem a palavra. Você já tem o apontamento profético. Sabe por que tinha tanta profecia antigamente? Porque não tinha palavra. Sabe por que nós vemos manifestações de aparecimento de anjo conversando? Sabe por quê? Porque não tinha ainda uma Bíblia. Mas, amados, tudo que você precisa para viver está na palavra de Deus. E sabe por que Daniel, ele decidiu? Porque era um jovem pautado na palavra de Deus. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Não. Mas Daniel, você está na Babilônia, Daniel, você não está mais em Israel. Não. Eu posso estar na Babilônia, mas eu continuo sendo povo de Deus, aonde quer que eu esteja. Para de querer ser crente só dentro da igreja. Para de querer fazer as coisas certas só quando diz respeito às coisas da igreja. Não, seja luz lá no teu trabalho, seja crente lá na tua casa, seja cristão lá com a tua família, seja luz onde quer que você esteja. Ah, pastor, você não sabe onde eu estou no antro da perdição. Seja Daniel lá. Decida, eu não vou me corromper. Ah, mas só tem eu de cristão no meu trabalho, pastor. Seja luz. Você está lá como o único cristão, porque foi Jesus que colocou você lá, Nerli. Foi Jesus que colocou lá. Eu vou colocar minha filha lá, porque ela vai ser luz lá, ela vai brilhar lá. Ah, mas só tem treva no meu redor, pastor. É justamente por causa disso, porque Jesus quer que você brilhe a luz dele no meio das trevas. Posso ouvir um amém? Brilhar aqui, amados, é top. O negócio é brilhar lá fora. Sabe, tem muito crente hoje que está igual essa lâmpada do meio da igreja, ó. Dá uma olhadinha nessa lâmpada aqui, ó, todo mundo. Tem crente que está igual essa lâmpada. Não é que ele não brilha, mas ele brilha pela metade. É aquele crente penso, sabe? É o crente sabirila. Da cintura para cima é um gorila, do cintura para baixo é um sabiá.
Ele é defeituoso, ele é meio torto, ele brilha um pouquinho, mas daqui a pouco ele perde o brilho. Amados, Deus não quer nada e ninguém pela metade. Deus quer tudo de você, e Ele quer que você brilhe toda a luz dEle através da tua vida. Então eu estou no trabalho, eu estou brilhando a luz. Eu estou em casa, eu estou brilhando a luz. Eu estou com a minha família, eu estou brilhando a luz. Eu estou com os meus amigos, eu estou brilhando a luz. Eu estou na igreja, eu estou brilhando a luz. Aonde quer que eu estou brilhando a luz de Jesus. Amém? Então decida. Sabe por quê? Porque Deus trabalha a partir das decisões que nós tomamos. Até então, Daniel não falou com Deus. Deus não falou com Daniel. Não tem uma colaboração Deus e Daniel, não. Mas a partir do momento que Daniel decide, a palavra de Deus diz no versículo 8, versículo 9 diz: e o Senhor Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração para com ele. Quando Daniel decidiu não se contaminar, Deus decidiu mudar o coração do oficial do rei. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você: para de pedir sinal para Deus. Não, é Deus que está falando, eu quero o teu sinal. Pare de ser um crente, sinalizador de trânsito. Deus me dá um sinal, Deus me mostra um sinal. Não, Deus está falando, dá você o sinal, e eu colaboro com o teu sinal. Amém? Quando Daniel sinaliza a consagração, Deus sinaliza o favorecimento. Quando Daniel decide no coração, Deus muda o coração do encarregado do rei. Fui com a cara desse menino, rapaz. Ui, que menino bonzinho que veio de Judá, rapaz. Gostei desse menino. Eu vou pegar ele aqui, vou cuidar dele. Gostei desse menino. Não, você não gostou. Deus mudou teu coração. Você crê nisso, amados? Você crê que segundo a tua decisão, Deus pode decidir coisas grandes na tua vida? Então sai daqui essa noite, decidindo coisas que você não decidiu ainda. Essa é a noite da decisão. Essa é a noite que você vai ter que decidir. Você vai ter que parar de ficar esperando alguma coisa acontecer. Não, essa é a noite que você vai sair daqui decidido. Ou eu vou, ou eu não vou. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu abraço a causa, ou não abraço a causa. Essa é a noite da tua decisão. Porque quando você decidir, Deus decide do céu. Por isso que a palavra de Deus diz: tudo que acordarem na terra será acordado no... Resolvi aqui, resolveu lá. Decidi aqui, decidiu lá. Mexi aqui, mexeu lá. Simples. E a palavra de Deus diz que o mordomo, ele gostou. E Daniel falou para ele: cara, me dá permissão, não deixa eu comer essas coisas não, eu estou consagrado, deixa eu comer só legume e água. A palavra de Deus diz, mesmo o mordomo, gostando de Daniel, sabe o que ele falou? Daniel, eu tenho medo. O mordomo falou: Daniel, eu tenho medo de tirar a comida do rei, e você comer só legume e água, e você ficar feio, ficar pálido, desmaiar na frente do rei. Eu posso ser morto, Daniel. Olha só, mas a responsabilidade de Daniel e a fé de Daniel. O cara poderia ser morto, Paulo. Mas só que sabe o que Daniel fala? Faça uma experiência. Sabe o que Daniel está colocando? A fé dele à prova. Mas nós precisamos ter não apenas uma fé de boca, nós precisamos colocar nossa fé em prática. Sabe o que Daniel falou? Você está com medo, mas eu tenho fé para o teu medo. Coloca, faz uma experiência 10 dias com nós, e você vai ver o resultado. E o mordomo falou: opa, gostei da ideia, vamos fazer experiência antes, vamos ver como que é.
Amado, você precisa ter uma fé, que você vai dizer para as pessoas, vamos fazer uma experiência, Juliana? Vamos entrar 10 dias em consagração, vamos ver o que Deus vai armar aqui? Você precisa ter fé, de pegar teus amigos que estão desesperados lá fora, e falar com eles, você quer ver meu Deus agir na tua vida? Vamos entrar eu e você em consagração. Mas o que é esse negócio? Você explica, você fala, e você fala, você vai ver, vai mudar a tua vida. Vamos fazer 10 dias de oração, 10 dias de leitura bíblica, 10 dias, e você vai ver as coisas vão mudar na tua vida. Mas cadê a fé da igreja para isso? Se um amigo no trabalho fala que está passando um problema, ele pensa, nossa, o pastor bem que podia estar aqui, né? Acontece alguma coisa na rua, a gente pensa, meu Deus, vamos ligar para o pastor, vem cá pastor, ajuda aqui. Amados, você precisa tomar as rédeas da tua vida, da tua família, as rédeas dos teus amigos. Você precisa pegar a rédea da tua rua e dizer, deixa comigo, vamos fazer experiência. Vocês querem ver o meu Deus agir na tua vida? Então eu vou colocar em prática. 10 dias, joelho no chão, boca no pó, palavra, e você vai ver as coisas mudando. Você precisa ter fé para isso. Amém? A tua família está gemendo. A tua família está gemendo, esperando a tua decisão. Teus amigos estão morrendo, esperando você decidir. A tua rua está clamando, esperando você fazer a diferença. A palavra de Deus diz em Romanos, que a criação, ela geme, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Amados, a terra clama pelos filhos de Deus se levantarem nessa geração. O Rio Grande do Sul está clamando pela igreja se levantar. A Amazônia está clamando para que a igreja se levante. O mundo está clamando, a natureza está clamando para a manifestação dos filhos de Deus. E você precisa se levantar, amados. Você precisa sair desse comodismo teu e fazer a diferença. Todo mundo quer ter o resultado de Daniel, mas ninguém quer pagar o preço de Daniel. Daniel, Azarias, Ananias e Misael fizeram o que o mundo inteiro não estava fazendo. A gente quer ser diferente. A gente quer entrar na cova dos leões e os leões ficarem emutecidos. A gente quer entrar na fornalha de fogo e dançar na fornalha, e o anjo junto com nós queremos isso, mas nós não queremos pagar o preço que esses jovens pagaram, não queremos ser a diferença para esse mundo. O problema da igreja hoje não é teoria, a igreja conhece, a igreja sabe, mas a igreja não pratica. Você precisa colocar a palavra de Deus na prova, na tua vida. Amém? E não é prova de Deus, porque nós gostamos de provar Deus de Malaquias, né? Dá o dízimo e provai que você vai ver. Prove-me nisso, se eu não abrir as comportas do céu, e não derramar bênção e medida sobre a sua vida. Nessa hora nós quer, porque nós gostamos daqui, ó. Money. É igual aquele programa, né? Money, money, money. O negócio nós daqui, ó. Aí falou de provar na finança. Aí quem não quer as comportas abertas? Quem não quer ver o Deus como Silvio Santos celestial, só mandando um aviãozinho de 200 para você? Quem não quer? Nunca deu o dízimo uma vez e já sai sapateando. Eu estou provando, hein, Deus? Cadê minha bênção? Prova a Deus também isso daqui, ó. Prova a Deus isso daqui também. Nós gostamos de provar a Deus por dinheiro, né? Prova a Deus também na consagração. Caráter, vergonha na cara, mudança de vida, transformação, metanoia. Prove a Deus na mudança da tua vida. Amém ou não amém? E olha que poderoso, amados. Quando Daniel decide, versículo 12, peço-te que faça uma experiência não apenas comigo,
mas com os teus servos por 10 dias. Agora Daniel não decidiu só por ele, ele levou mais 3 junto. É top demais! Você precisa ser uma pessoa, amado, de fé, que influencia outras vidas, até o mesmo estilo de vida que você tem. Você tem os Misael do teu lado, você tem os Ananias, você tem os homens, mulheres do teu lado, mas você não consegue influenciar eles. É cercado de amigos, é cercado de amigas, mas não consegue influenciar eles a viver o mesmo estilo de vida que você vive. Nós somos chamados para influenciar. Amém? Fazer diferença. Daniel decidiu sozinho, mas eu consigo levar outros 3 para a loucura dele. Aleluia. Seja doido, seja maluco, decida e leve outras pessoas a viver o estilo de vida que você está vivendo. Amém? Sabe o que é isso? Fé e influência. Você não pode ter uma fé só para você. A tua fé tem que influenciar os outros. Amém? O irmão Valdeci, dá uma olhada nas crianças lá, que hoje elas estão, ó. Então, use a sua fé. Influencie outras pessoas a viver a tua mesma fé. Amém? Versículo 15. Passados 10 dias, a aparência dos rapazes era melhor e demonstrava estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da mesa do rei. Quando você decide, quando você tem fé, quando você persevera na fé, quando você influencia as pessoas, a recompensa é certa. Vamos fazer o teste. Faz o teste conosco, oficial. E passou 10 dias, o oficial reconheceu que aqueles jovens estavam mais saudáveis que todos os outros. E não era, amados, por causa do legume. Ai, pastor, mas hoje nós sabemos que o legume é saudável. Ai, pastor, mas hoje nós sabemos que a água é a melhor coisa. Amados, não era por causa da água, não era por causa do legume, era por causa da fé e da decisão desses jovens. Eles poderiam decidir, nós vamos comer água e pedra. Eles iam ficar mais saudáveis que todo mundo. Eu decido, a partir de hoje eu vou comer bexiga e poça d'água. Eles iam ficar mais saudáveis, porque não é o alimento, é o propósito, é a consagração. Você está vivendo uma vida consagrando a Deus? Quantas consagrações você fez para Deus esse ano? Eu não estou falando de propósito, eu estou falando de consagração. Quantas vezes esse ano você falou para Deus, Deus, eu estou me abdicando dessas coisas. Por que, meu filho? Não, só para me consagrar para o Senhor mesmo. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Ela se consagra esperando um resultado para ela mesma. Qual foi a última vez que você se consagrou só por causa do teu Deus e nada mais? Deus, essa consagração é para ti. Não estou pedindo nada, Deus. Nem em favor da minha família, nem em favor do desviado, nem em favor da minha finança, não é em favor do meu relacionamento. Não, Deus, eu estou me consagrando para ti. É para o Senhor. Está faltando isso para a igreja hoje. Se consagrar para o teu Deus. Ele merece tua consagração? Ele merece que você se consagre para Ele? Então comece a se consagrar para Deus. Em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus segue dizendo, versículo 16. Então o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que havia se designado em lugares e iguarias, e do vinho real passou a servir-lhes vegetais. Quando o oficial percebeu que o negócio estava ficando bom,
É a diferença de uma pessoa que olha o espiritual e olha o natural. Eles sabiam que eles estavam saudáveis por causa da consagração, mas o oficial achava que era por causa do alimento. E sabe o que ele fez? Tirou de todo mundo. Vai ficar todo mundo bom, não vamos comer mais. Agora é só vegetal e água para todo mundo. E aqui eu provo para você que não era o alimento, mas era a consagração. Versículo 17. No caso desses 4 jovens, aprove olha aí na tua Bíblia, você não falar que é heresia, coloca aqui, vamos lá, versículo 17. No caso desses 4 jovens, aprove fala comigo, aprove fala Deus, gente, aprove fala com vontade, crente, aprove oh glória, aprove a Deus lhes abençoar. É decisão de Deus. Quando eu me consagro, pode estar todo mundo fazendo a mesma coisa que eu, não é o que se faz, é para quem se faz. Por isso que eu falo, amados, não tenta misturar jejum com regime. É uns crentes que eles acham que eles enganam a Deus, ô Ângela. Ângela que é fit aí, ó. Vamos fazer jejum intermitente. Vou aproveitar, faz um jejum para Deus e eu ajudo no meu regime. Ah, mas que tem nas cabeças? Não, amados, o jejum é para Deus e ponto final. Ah, mas ajuda no regime, pastor. Deixa o regime para lá. Jejum é para Deus. Não fica olhando. Tem gente que faz jejum que fala que é para Deus, mas só fica olhando para a cintura dele. Nossa, hoje eu acordei, olha o jejum dando resultado. E Deus olhando lá de cima, falando, não era para mim. Mas não, rapaz, esse negócio de jejum é bom mesmo. Fazer cardio de jejum, não é que é bom, Iago? Aquele negócio lá é top mesmo, rapaz. Olha só como tá. E era jejum. Era jejum. Mas se transformou no quê? Em deusar o corpo. Rapaz, tá saindo uns gominhos bons aqui, hein, Gui? Ó, rapaz do céu. Negócio de jejum é bom mesmo. Aí Deus já foi para escanteio. Aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria. Porque quando a gente se consagra a Deus, a gente não ganha apenas um rosto, não ganha apenas uma casca, nós ganhamos sabedoria, intelecto, discernimento espiritual, sensibilidade espiritual. Posso ouvir um amém? E o que a igreja precisa hoje? Sabedoria. Pensa numa igreja brasileira hoje, de pouca sabedoria. Tem gente que fala, pastor, mas você sabe demais. Pastor, o senhor é jovem, mas tem uma sabedoria. E sabe o que eu fico pensando? É aquele ditado, né? Na terra de cego, quem tem um olho vira rei. Eu falo, mas eu sou caolho, eu sou míope, eu sou... Quando você se separa para Deus, você ganha coisas de Deus. Só Deus pode dar sabedoria. Só Deus pode dar discernimento espiritual. A igreja precisa de discernimento espiritual hoje, amados. E como eu já disse em cultos passados, a gente está chamando coisas de Jesus de coisa do diabo. E estamos chamando coisa do diabo de coisa de Jesus. Sabe por quê? Nos falta discernimento espiritual. E aonde eu vou ter esse discernimento espiritual, pastor? Consagração. Quanto mais você se consagra a Deus, mais sensível ao Espírito Santo você fica. Posso ouvir um amém? E Daniel, aquele que se propôs primeiro, aquele que decidiu primeiro, a palavra de Deus diz, e Daniel ainda recebeu algo mais a mais, porque ele foi o primeiro, porque foi ele que decidiu primeiro no coração. Deus falou, esse vai receber mais. Deus está esperando os Daniéis dessa geração. Quem vai ser o primeiro a se consagrar aqui?
Quem vai ser o primeiro a fazer a diferença aqui? Quem vai ser o primeiro a decidir no coração não se contaminar com esse mundo? Diga amém. Então espere para receber o que nenhum outro recebeu. E Daniel recebeu algo a mais. E o que era? Sabia interpretar sonhos e visões de todos os... Aleluia. Eu queria tomar um café com o Daniel. Ouvir um cara desse deve ser surreal. Sábio, consagrado, sensível à voz do Espírito Santo, homem de oração. Amados, o cara era governador e orava 3 vezes ao dia. Ai, pastor, eu tenho um dia muito corrido, pastor. O cara era governador do mundo, porque a Babilônia governava o mundo. Ele era governador e tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. Eu não tenho tempo, pastor. Eu queria orar, pastor. Você tem tempo. Você não tem administração de tempo. Então, passado o tempo que o rei havia determinado, 3 anos, repita comigo, 3 anos. Passou 3 anos dessa dieta. Olha só, aleluia. 3 anos. Para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais trouxe a presença de Nabucodonosor e os apresentou. Depois de 3 anos, eles foram para a presença do rei. E o rei conversou com eles. Aí eles tiveram uma conversa com Nabucodonosor. E na conversa, não se encontrou ninguém que comparasse a Daniel. Ah, amados. A igreja precisa ser incomparável nessa terra. As pessoas do mundo precisam falar da igreja, falar, opa, a igreja? Não. Os caras lá da Reviver, eles são incomparáveis. Pensa num povo batuta. Pensa num povo bom, cheio do Espírito Santo. Aquele povo da Reviver é incomparável. Ah, não, mas a igreja tal. Ah, não, mas a associação tal. Ah, mas a ONG. Não, tudo bem, tudo bacana. Mas aquele povo lá é fenomenal, incomparável. Quem quer ser incomparável aqui? O rei constatou e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles começaram a servir o próprio rei. Lugar de destaque. E o rei concluiu, aí o rei tomou a decisão, ele concluiu, que eles eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos, adivinhos, que havia em todo o seu reino, parafraseando, no mundo inteiro, porque a Babilônia governava o mundo. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Amados, minha oração e a minha declaração nessa noite é que nós sejamos uma igreja incomparável em Santo Antônio da Pratina. E o meu desejo e a minha declaração é que nós sejamos um povo que vive uma vida muito além da normalidade das pessoas dessa terra. Eu oro e declaro que as pessoas de Santo Antônio da Pratina vão olhar para mim e para você. Ah, mas não é Edilane lá da Vila Coelho? Ah, mas não é o Jonathan, filho do Zangão, né, da dona Cida, sobrinho do Denilson. Ah, mas não é o Ney, o entregador lá da farmácia. Ah, mas não é o Amarildo, motorista lá de Chinó. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Você, só quem quer receber, levanta a mão aí. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você será a diferença da tua casa, você será a diferença da tua família,
você vai quebrar traumas da tua família, você vai quebrar coisas que a tua família nunca ousou a ter e a viver. Você vai ser a diferença em nome do Senhor Jesus. Jackson, o que você fez, a faculdade que você fez, você quebrou um trauma da nossa família, você foi aonde ninguém foi, e a partir de você, nossos filhos, nossos netos vão muito mais longe. Nós precisamos ser uma igreja que rompe, nós precisamos ser uma igreja que vai aonde nossa família não foi, que vai aonde a igreja não foi, que vai aonde a sociedade pratinense não foi. Vá além da tua vida, quebre os paradigmas e veja e viva tudo que Deus tem para você. Ah, mas a minha família, pastor, não tem condições. Você tem condição. Ah, pastor, mas a minha família nunca chegou a este lugar. Você vai chegar e vai passar. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Você será como Daniel, Misael, Ananias e Azarias dessa geração, em nome do Senhor Jesus. E se você foi lançado na cova dos leões, fica tranquilo, os leões vão fechar a boca. Se lançar você na fornalha, fica tranquilo, o anjo de Deus vai estar no meio da fornalha com você, e nem um só fio da tua cabeça será chamuscado pela glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Só quem recebe essa palavra se coloque de pé nesse momento. Eu quero que o Ministério de Louvor cante de novo a última música, Vem Fazer. E eu quero que você declare isso com o teu coração. Que você fale para Deus: Senhor, vem fazer. Vem fazer na minha geração o que o Senhor ainda não fez. Vem fazer, Senhor, o que a minha família nunca viu. Vem fazer, Senhor, o que essa cidade não viu, através de mim, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti nesse momento. A Tua palavra foi ministrada, e eu quero pedir, Espírito Santo, cumpra-se na vida dos Teus filhos, ó Pai, o que a Tua palavra tem para eles. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, toda palavra de maldição, toda palavra, Senhor Deus, que tem trazido perca, Pai, e tem trazido sofrimento aos seus filhos, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E a partir de hoje, ó Pai, levante seus filhos, como Daniel, homens e mulheres, ó Pai, que decidem no seu coração não se contaminar com o mundo, mas viver tudo que o Senhor tem para eles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cante ao Senhor.